Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Xamanismo e Espiritualidade Nativa com Tatiana Menkaiká, que é terapeuta xamã, taróloga e pesquisadora dos sistemas de medicinas tradicionais e ancestrais. Fundadora do portal Terra Mística, Xamanismo e Espiritualidade e do espaço Terra Mística, núcleo de vivências e terapias xamânicas, onde realiza atendimentos terapêuticos individuais, vivências, cursos, círculos xamânicos, buscando unir o caminho ancestral ao xamanismo contemporâneo. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Menkaiká, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Arrou! O meu nome é Tatiana Menkaiká, eu sou Teta Healer e terapeuta xamânica e eu coordeno o espaço Terra Mística em Porto Alegre, onde a gente faz uma formação em xamanismo terapêutico. E diante de tantas coisas belas e caminhos que existem no xamanismo, a nossa dedicação passou a ser quase que exclusivamente ao xamanismo terapêutico. Faz algum tempo que eu estou nessa caminhada, já passei por outros caminhos, mas o xamanismo sempre esteve no meu coração. Sempre foi a minha forma de interagir e de perceber e de sentir o mundo. Eu espero que hoje as palavras que eu posso compartilhar com vocês possam ajudar de alguma forma. Vamos nos concentrar e sintonizar o nosso coração com essa canção. Deixar que todo o nosso corpo flua numa outra sintonia. Yo-hey, 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 deya. Yo-hey, 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 deya. Yo-hey, 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 Yo hey,
Existem xamanismos e xamanismos, né? Então eu acho que as pessoas vão interpretar de acordo com a sua época, né? Nós vamos voltar no tempo e ver como que essa manifestação começou lá no começo da humanidade, onde a gente se relacionava com as forças da natureza e sentia que elas tinham um espírito. Isso é o animismo, né? A partir daí, elas começaram a desenvolver técnicas de poder ver além do mundo físico. Então, começaram a desenvolver técnicas onde podiam explorar outros estados, né? E mesmo que não tivesse algum nome para aquele estado, eles sentiam que eles estavam junto com os deuses, junto com os espíritos, junto com a natureza. Nós viemos percorrendo toda a humanidade até os dias de hoje. Hoje é muito mais fácil para a gente compreender estados ampliados de consciência, estados alterados de consciência, porque a gente tem uma gama de informações, mas existem várias vertentes do xamanismo. Aquela que trabalha com mais animista, né, que trabalha mais com a questão dos espíritos da natureza, né? E existe aquela vertente que trabalha com as plantas de poder, que explora somente os estados de consciência, né? E eu procuro trabalhar de uma forma transcultural, bebendo um pouco em cada fonte. A gente tem os kahunas, tem os celtas, tem tantas outras culturas, né, que nos trouxeram elementos chaves, nos trouxeram métodos e aprendizagens, onde a gente pode estar explorando, né, essa ampliação de consciência, mesmo a gente estando na cidade, mesmo a gente não estando em contato direto com a natureza como estavam os nossos ancestrais. Então, para mim, o xamanismo basicamente e eu procuro me pautar por isso, é a alteração da consciência, ou ampliação da consciência, ou expansão da consciência. Todas as técnicas que envolvem essa expansão da consciência, para mim, são o xamanismo. E é claro que dentro disso tudo, né, nós vamos ver pessoas com outros pontos de vista, mas quando a gente olhar a fundo, a base é sempre a mesma. São os estados de expansão, de alteração ou ampliação da consciência. Se a gente vê a origem do xamanismo que vem lá na Ásia, né, que vem lá da Sibéria, que vem lá da Rússia, que vem lá daqueles polos e depois vem com os nossos ancestrais pelas Américas através do Estreito de Bering, que vão descendo, né? A gente vê várias culturas xamânicas, ou seja, culturas que utilizam os estados expandidos de consciência. E existem outras culturas nativas que não usam. Então é muito comum que se faça uma confusão. E geralmente essas culturas, essa espiritualidade nativa, como os Lakotas e tantas outras, eles não gostam muito que faça essa associação, né? Porque nem sempre o ritual tem alguma coisa de expansão da consciência. Então a gente tem que avaliar muito bem para não cometer eu chamaria uma falta de respeito, até meio inocente nossa, de acreditar que só porque é indígena necessariamente é xamânico, né? Então a gente tem que cuidar muito isso, perguntar naquela cultura, pesquisar aquela cultura, né? Entender aquela cultura e ver realmente se ali tem xamanismo. Tem muitas culturas, por exemplo, na América do Norte, que não fazem uso de planta de poder, nem admitem o uso de planta de poder, assim como tem outras que também fazem o uso, mas também não necessariamente todos os ritos são xamânicos. Não é necessariamente porque um nativo está fazendo um ritual que ele está fazendo um ritual xamânico. Ele pode estar fazendo um ritual da cultura dele, da espiritualidade dele. E eu acredito que o xamanismo, ele pertence a todos nós, ele é uma herança da humanidade. Todos nós podemos beber nessa fonte e nos desenvolvermos dentro desse caminho, mas com o devido respeito a cada cultura. Então a gente tem heranças
para toda a humanidade, de vários ritos, de várias práticas, mas a gente tem que aprender a não usurpar as culturas, né? A entender as culturas, a estudar, buscar informação. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você olhar alguma prática, olhar alguma cultura interagindo, é se perguntar se tem ali alguma prática de expansão da consciência. Se não tem uma prática de expansão da consciência, não necessariamente essa cultura seja xamânica. Ela pode ter um ritual, mas em toda ela não ser xamânica, não cultivar essa prática. Então a gente tem que conhecer aquela cultura que nos interessa, nos aprofundar naquela cultura que nos interessa, para a gente poder respeitar. Aquilo que a gente não conhece, a gente acaba não respeitando. E às vezes não é por mal, às vezes é porque a gente gosta, porque a gente acha bonito, mas a gente tem que ter todo um cuidado com esse caminho ancestral, né, de preservá-lo com sabedoria, preservá-lo com ética e preservá-lo com dignidade, para que todos não vejam a espiritualidade nativa como uma massa homogênea onde tudo é igual, né? A gente vê diferenças, inclusive, dentro das próprias tribos dos Lakotas. Eles têm várias tradições e coisas diferentes entre os Navajos, entre tantas outras, e inclusive aqui na América do Sul, a gente vai no Peru, a gente tem tantas culturas ali, Chavin, Queros, né? E nem todas são culturas xamânicas, são culturas com uma espiritualidade nativa forte, mas não necessariamente xamânica. Como eu disse, existem xamanismos e xamanismos, e não depreciando um ou depreciando o outro. Isso, na verdade, é uma frase do Joseph Fericlá, que é um antropólogo catalão, que ele diz que existem xamanismos e xamanismos, porque são muitas pesquisas, muitas coisas que não se conhecem, muitas coisas que ainda estão explorando, e a gente vai ver os pesquisadores, eles conhecem uma fatia do bolo, eles pesquisaram uma determinada cultura, né? Então eles não conhecem o todo, mas eles entendem que existem práticas em comum entre todas essas linhas, entre todas essas espiritualidades ou tradições ou culturas, né? A diferença do xamanismo kahuna, celta, neo-xamanismo, enfim, existem inúmeras diferenças e inúmeras similaridades. Qual é a similaridade? É a expansão da consciência, é o conhecimento de si mesmo. Todas elas têm como base sempre essa expansão, essa ampliação da consciência, senão não seria xamanismo. E aí, cada uma delas vai, por exemplo, a celta, a kahuna, eles vão ter um entendimento cosmológico das energias de forma diferente. Então, os celtas vão entender as energias do universo, as energias da natureza, né, as energias que cercam, eles vão entender de uma forma. Então, eles vão criar uma estética cultural para transmitir, uma mitologia para transmitir aquilo como eles estão vendo, como eles entendem. Assim com os kahunas. Então, a gente vai ver em várias culturas que eles falam da mesma coisa, com nomes diferentes, e talvez pelo ambiente que vivam, essas energias se manifestem de formas diferentes, né? Já o neo-xamanismo, o xamanismo urbano, quem começou com o xamanismo urbano, para mim, basicamente, foi Michael Harner, porque onde ele pesquisou, ele conseguiu extrair a essência daquelas técnicas e trazer para o meio urbano, né? Que são técnicas que a gente faz hoje, que são a busca do animal de poder, o resgate de alma, tantas outras técnicas que nós conseguimos agora implementar entre quatro paredes, digamos, né? Já o neo-xamanismo, ele seria beber entre todas as fontes, entender entre todas as fontes, buscar o ancestral e o novo, né? Eu acho que o neo-xamanismo, ele entende que nós vivemos numa época diferente, que nós temos habilidades diferentes, que nós temos informações diferentes para lidar, e uma carga de informação muito maior, né? E ele se aproveita
daquilo que é ancestral e também junta com aquilo que foi sendo descoberto e que é novo. Esse é o meu entendimento desses vários xamanismos, que todos podem comungar entre si, que todos podem trazer material para estudo, material para prática. Eu acho que depende da nossa boa vontade em preservar, né, e saber adequação para o nosso tempo, para o nosso agora, para o nosso hoje. O que me motivou, eu não tenho como apontar uma coisa que me motivou a procurar o xamanismo. Eu desde adolescente, acho que os contatos que eu tive, os caminhos que eu fiz, as pessoas que eu fui conhecendo, foram me levando naturalmente para esse caminho. Quando eu vi, eu estava lá. E a partir disso eu comecei a buscar conhecer mais experiências, inclusive experiências que hoje eu não faria novamente, mas que eu senti por necessidade de conhecer, né, para poder inclusive ajudar as pessoas e passar alguma mensagem para as pessoas ou ensinar as pessoas. Não que elas tenham que seguir minha opinião, mas eu acho que por mais que a gente aprenda, eu acho que o xamanismo ele acaba sendo a nossa colcha de retalhos, ele é a nossa história de vida. Tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, tudo que a gente aprende, né, ele faz parte desse universo xamânico. Nada é desperdiçado. Então eu acredito que o xamanismo ele é um caminho que todas as pessoas acabam se sentindo atraídas e naturalmente vão buscando, né? Às vezes se interessam por um curso, e eu acho que curso sempre é a pessoa dividir com os outros a sua história, ou a forma como ela monta aquilo, ou como ela entende aquela ideia, né? Assim como tem vivências, assim como eu acho bacana viajar também, né? Conhecer outros horizontes, mas eu acho que o principal do xamanismo que me atrai é a gente se dar conta que a gente é livre, e isso é uma tremenda responsabilidade. Parte de relacionamentos na percepção xamânica é uma coisa que muita gente está atenta e que às vezes está buscando resolver e que já está buscando resolver de uma forma xamânica, às vezes sem se dar conta, né? Ou então, às vezes está preso em alguma coisa e não consegue sair. A pessoa começa a perceber as energias que estão em volta dela, ela começa a perceber que ela está bloqueada em algum sentido, ou que ela tem alguma crença em algum sentido, ou que ela é vítima de alguma coisa, né? E ela começa a perceber cada vez com mais clareza aquela energia. Isso é uma forma de conhecimento xamânico, né? Não com nomes acadêmicos e tudo mais, é entender a energia, as coisas que estão acontecendo. E a pessoa sente a necessidade de transmutar, de transformar aquela energia. Os relacionamentos, eles trazem para a gente muita troca de energia. Quando nós nos relacionamos com alguém, é como se a gente desse uma fibra nossa para aquela pessoa e aquela pessoa desse uma fibra para a gente. Então é normal, quando a gente se separa, se sentir muito ligado à pessoa, ou quando uma pessoa querida se vai, ou quando a gente vê um irmão, uma irmã, um amigo ter que morar num outro lugar, uma pessoa que é muito chegada na gente, né? E às vezes a gente precisa cortar aquele elo, a gente precisa cortar aquela fibra. E o que muitas pessoas não se dão conta é que elas não estão se relacionando muitas vezes com a própria pessoa. Por exemplo, uma mulher se relacionando com o marido, ela está se relacionando com a imagem que ela tem de marido, né? Ela criou um eu que é o marido dela, né? E isso é uma energia, é uma holografia. Então a gente cria expectativas sobre as pessoas porque a gente tem uma imagem formada, né? Castaneda falava que a gente tinha que apagar a nossa história pessoal, né? E eu acredito que muitos de vocês no dia a dia devem conviver com isso. Por exemplo, se eu pintasse cabelo azul e aparecesse aqui na câmera, muita gente ia dizer, não, essa não é a Tatiana que eu conheci. Por quê? Porque vocês têm uma imagem formada de mim. Vocês esperariam outra coisa de mim, né? Até se adaptar àquela mudança
e ir com a minha cara de novo, porque eu pintei o cabelo de azul, roxo, amarelo, né? Leva um tempinho. É claro que isso é uma situação simples que eu estou falando, né? Mas nós temos situações muito mais complicadas, por exemplo, nos relacionamentos, até a gente se desapegar da imagem que a gente fez de uma pessoa, né? E retirar aquela fibra e devolver a fibra para outra pessoa, leva um tempo natural que eu chamo de luto, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não quer desapegar daquilo, a gente quer continuar retroalimentando aquela energia. E aí o que acontece? A pessoa lá já está vivendo outra coisa e a gente está ali apegado àquela holografia, àquela imagem que a gente criou daquela pessoa. E é claro que essa imagem vai mudando. Quando a gente se afasta de uma pessoa, aquela imagem ou ela passa a ser um eu ruim daquela pessoa ou um eu muito bom, onde a gente fica lamentando, né? Porque a pessoa se foi e era uma pessoa maravilhosa e tudo mais, né? A questão disso tudo é quanto tempo a gente leva para se desligar nesses relacionamentos. O xamanismo ele ajuda a entender que existe um tempo natural nosso para esse processo de cura. Agora, quando esse tempo se estende demais, aí sim é o ideal que procure algum tipo de ajuda. Se você está num caso desses, procura algum tipo de ajuda, porque o xamanismo ele vem, e a terapia xamânica ela vem, para fazer com que esses tempos de sofrimento sejam mais curtos e que não se estendam. O espírito e alma, o entendimento no xamanismo, não é como em algumas religiões ou algumas crenças, né, ou o uso comum que se dá. Quando a gente está falando que o xamã interage com os espíritos do mundo invisível, quer dizer que ele está interagindo com energia. Então, uma pedra tem vida, uma montanha tem vida, né? Todas essas têm um espírito, tá? A alma seria também a energia essencial de todas essas coisas, assim como nós também temos essa energia essencial, tá? Imagina que quando a gente nasce com um X de energia, que é aquela centelha que vem com toda a força, tá? Não é aquela energia que tu usa para trabalhar durante o dia, que depois tu dorme e tu repõe. Não é energia que tu pega dos outros, né? A alma ela é a tua essência. E no decorrer da vida a gente vai perdendo essas partes em várias situações e a gente vai se sentindo desempoderado, a gente vai se sentindo fragmentado, a gente vai se sentindo sem foco e muitas vezes impotente para várias situações. Então a alma seria aquela base essencial de todos nós. A perda da alma, ela se dá para nos proteger. Em primeiro lugar, a rigor, ela não é uma coisa ruim, é um movimento energético que acontece. Então esse movimento energético da perda da alma se dá quando tem algum momento onde tu sente que tu não aguenta mais, ou passa por uma crise, ou passa por um trauma muito intenso, ou muitas vezes a situação em si pode até parecer pequena, mas serem sucessivas situações que levam a um desgaste, onde há um ponto de rompimento, né? Eu já vi casos de pessoas com alegria e êxtase extremo perder a alma. A gente pode perder a alma para o futuro também, aquelas pessoas ansiosas, preocupadas podem estar perdendo a alma lá para o futuro. Tem gente que vive presa no passado. Então, o que acontece? É uma situação que nos exige, né? Onde a gente não consegue estar no aqui e no agora inteiro. Tá? E aí vem aquele fato em si, seja alegria, tristeza, trauma, perda, o que for, tá? E aí dá aquele rompimento. O que acontece? É como se uma parte nossa dissesse, eu vou sair daqui agora, né? E depois eu retorno. Imagina um raio caindo num tronco, né? Esse raio cai no tronco, ele detona o tronco,
né? E o que acontece? Se nós serrarmos esse tronco no meio e salvarmos uma parte, somente uma parte fica danificada. Então esse movimento natural nosso energético que acontece em situações onde nós não aguentamos energeticamente, né, onde parece que a gente vai explodir, entra num estresse energético, essa nossa parte sai, desassocia, tá? Despersonaliza, e depois, no decorrer do processo, o natural é que essa parte vá retornando. Eu acredito que fica mais fácil explicar através de um exemplo. Alguma situação que foi muito pesada, alguma separação, algum divórcio, alguma perda, no momento a gente sente como se estivesse sem chão, né? E aí depois, com o tempo, parece que vai adquirindo controle sobre aquilo, vai se sentindo melhor, vai se sentindo mais inteiro e aquela parte vai retornando para dentro, retornando para casa. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente deixa essas nossas partes por aí, né? E a gente precisa de ajuda para que elas retornem. A gente passa muito tempo preso naquele estado. Aí a gente vai tentar fazer alguma coisa, não tem energia. A gente vai tentar fazer uma inovação, um projeto, um empreendimento e não tem energia suficiente para aquilo. Eu já vi pessoas que estavam tão deprimidas que não conseguiam energia para fazer uma jornada xamânica. Então, cada um de nós tem uma fragmentação, tem um processo de perda que é particular de cada um, mas o princípio basicamente da perda seria esse, o de proteção, e que aos poucos essa parte fosse retornando, mas se ela não retorna é necessário que a gente atue aí, no caso xamanicamente, que é a parte que eu conheço. Bom, existem várias dicas, né, para que a gente evite que essas perdas sejam frequentes, né? Ou qualquer outro tipo de perda de energia. Às vezes a gente tem perdas energéticas bem menores, né? Mas que acabam influenciando. Geralmente o resgate de alma que é feito, né, na terapia xamânica, ele é para trazer grandes montantes de energia, tá? E muitas vezes a gente consegue recuperar sozinho essas partes e muitas vezes a gente precisa de ajuda. Mas eu sempre digo assim que não basta só recuperar essas partes, né? E também para quem não fez resgate de alma, mas que também quer se cuidar melhor da sua alma, né? Cuidar melhor da sua casa, respeitar mais a si mesmo, compreender seus próprios limites, não criar expectativas e não tentar se transformar de uma forma que te despersonalize, procura ser cada vez mais quem tu é, né? Tem muitas pessoas que estão preocupadas em mudar para agradar os outros. Isso é um tipo de perda de alma. Então, quando a gente começa a criar o nosso eixo, a nossa base, centrado nas nossas coisas, nas coisas boas que a gente gosta, nos nossos limites, nas coisas que a gente acredita que nos nutrem, é aprender a nutrir a si próprio, a partir das coisas que tu acha que são importantes para ti, isso é um cuidar de si mesmo, né? E isso ajuda muito com que evite futuras perdas de alma, porque é que nem o salgueiro, né? Ou o bambu que se dobra, mas não quebra. Então a gente passa por diversidades, mas se a gente está mais forte, mais inteiro, é muito mais difícil que a gente fique preso numa situação e tenha alguma perda de energia muito grande. Eu acho que a autoestima, né, é uma coisa que as pessoas começam a procurar autoestima, porque eu acho que a grande maioria das pessoas tem esse problema, ou a mais ou a menos, né? Tem gente que se superestima, né? E tem pessoas que se sentem com a autoestima lá embaixo. Eu acredito que dentro da visão xamânica, a primeira coisa que a gente aprende é conhecer a si mesmo, né? Eu acho que compreender quem tu é, eu acho que a questão não é transformar quem tu é, mas compreender quem você é.
Quem é que você é? Ah, eu sou uma pessoa que me irrita com tal coisa, eu sou uma pessoa que tem um gênio difícil, eu sou uma pessoa que gosta de cuidar dos outros, e aí quando eu cuido dos outros, acabam pisando em mim, né? Eu acabo me sentindo mal por isso, por que eu deixo fazer isso comigo? Né? Então existem várias questões, várias coisas dentro desse assunto, onde a gente vê a grande maioria das pessoas tentando se encaixar numa forma ou num formato que não é o seu. Então, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que acredito que tem um determinado defeito, por exemplo, ficar irritada, né? Fica irritada, não quer falar com ninguém, mas tem coisas que eu tenho que fazer na vida. Então, eu vou mudar o meu jeito, aquela pessoa irritada que eu sou, ou aquela pessoa que tem um gênio forte? Não, eu vou tentar trabalhar como é que eu vou lidar com quem eu sou. Então a questão, a transformação se dá quando tu começa a lidar com quem tu é, aceitar quem tu é, não passar a mão na tua cabeça, mas aprender a lidar. Qual é a melhor forma que eu vou lidar quando eu tiver que interagir ou estiver desse jeito? Qual é a melhor forma que eu posso responder ao mundo ou trabalhar, sabendo que eu preciso fazer as coisas, mas eu tenho tal limitação? Eu acho que começar a conhecer a si mesmo, aceitar quem você é e começar a se adaptar a lidar com quem você é uma das principais coisas para resgatar a autoestima. Ética, lei e terapia xamânica. O terapeuta xamânico, ele se encaixa na categoria do terapeuta holístico dentro das leis. Existe no nosso Código Penal duas coisas muito importantes que eu sempre falo, que eu sempre procuro trazer, né, à tona e ensinar, inclusive para meus alunos, que fiquem atentos, que é o curandeirismo, né, e o charlatanismo. Então, o curandeirismo é quando alguém promete que vai te curar com alguma fórmula milagrosa, né? E todos nós sabemos que isso não existe. Quem continua procurando fórmula milagrosa, né, pode cair na mão de qualquer charlatão. Aí vem o charlatão, que quer dizer, aquela pessoa que diz que tem poderes, que invoca coisas e que faz coisas com a ajuda de espíritos e não sei o que, e tenta te vender uma coisa que não é, né? E ainda cobra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existe uma linha tênue com algumas palavras, pelo menos aqui no Brasil, que eu sempre peço que tenham muito cuidado. Nós não curamos ninguém, quem se cura é a própria pessoa. Então cuidado com a palavra cura, né? Ah, eu vou fazer uma cura. Não, nós vamos facilitar uma cura, né? Nós temos que adaptar a nossa palavra, a nossa forma que somos apresentados, cuidando com determinadas palavras e como a gente nos colocamos, né, diante da sociedade. Então é muito bacana, a gente pode ver que tem pessoas que têm dons, tem pessoas que trabalham com espíritos aliados, mas mesmo assim nós temos leis. Então a gente tem que deixar sempre muito claro o que é afinal que a gente está tratando, o que afinal nós estamos oferecendo, o que nós estamos fazendo. Então a gente tem que cuidar muito esse limiar, porque a gente sabe que para esbarrar com pessoas que fazem charlatanismo tem muito em todas as áreas. Não é só na terapia holística, não é só no xamanismo, tem em todas as áreas, né? Então a gente cuida muito, assim, ó, não vende aquilo que tu não é, não vende aquilo que tu não tem, oferece quem tu é, esteja a serviço da forma que tu é, com o que tu tem. Nós realizamos aqui, né, já há 12 anos, a formação em xamanismo terapêutico. Eu tive várias experiências de trabalhar com várias coisas, várias áreas no xamanismo, e eu senti o chamado de fazer essa formação em terapia xamânica e me dedicar exclusivamente à terapia xamânica. Por quê? Porque eu acredito que uma das formas de contar a minha história nesse caminho foi montar esse curso. Então eu começo ele desde o básico, com pessoas que
muitas vezes nunca ouviram falar de xamanismo, simplesmente se interessaram. Alinho todo mundo dentro do mesmo linguajar, do mesmo sentimento, e aí nós vamos entrando cada vez mais profundamente nas técnicas terapêuticas, mas sempre desafiando a transformação de cada um que participa. Então, além de um trabalho para os outros, que seria atender, né, é um trabalho principalmente para si mesmo. Livros de xamanismo, no Brasil tem vários, mas alguns já estão fora de edição. Um deles, que eu indico, que eu acho que é uma leitura clássica, né, é O Caminho do Xamã, do Michael Harner. Né? Pelo que eu sei, ele está fora de edição, ele tem em espanhol e tem em inglês, e acredito que alguém possa ter acesso pela internet. Mas por mais que a gente discorde de alguma coisa ou outra do Michael, eu acredito que esse livro, ele é um dos pioneiros, né? Outro livro que eu indico também, mas aí já é uma leitura mais chata para quem quer estudar o xamanismo, é o do Mircea Eliade, né? Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase. Eu não tenho todos aqui. Todos da Sandra Ingerman. Esse aqui é um livro, Cure Pensamentos Tóxicos, que eu acho que é um livro de acesso para todo mundo. Ele não trata propriamente de xamanismo, mas ele trata de energia, né? E eu acho que isso é uma coisa que quem se interessa por energia ou por caminho xamânico ou simplesmente por viver melhor deveria ler esse livrinho aqui, tá? Mas todos da Sandra, como O Resgate de Alma, Jornada Xamânica, tá? E tem tantos outros que não tem tradução no Brasil. Eu acredito que são livros que todos deveriam ter acesso. Os livros do Léo Artesi, que são livros excelentes, né? O Voo da Águia, né? Ele fala sobre os animais, ele fala bastante coisa para quem quer a parte introdutória do xamanismo. O livro do Serge King, Xamã Urbano, eu acho bastante interessante, que aborda toda a parte do xamanismo runa, né? Dos havaianos. Max Freedom Long, interessante também, que ele também faz toda a parte de estudo da cura kahuna. Tem um livro em especial aqui que não é de xamanismo, mas eu indicaria para todos lerem, que é Sapiens, né? Que é um livro do Yuval Harari, Uma Breve História da Humanidade. Para quem é terapeuta, eu acho interessante esse livro, porque ele começa a mostrar que nós ainda somos aquelas pessoas de 30, 40 mil anos atrás, tendo que lidar com as coisas da cidade, mas que as nossas respostas são como as dos nossos ancestrais. Eu acho bastante interessante para quem quer estudar mais história, se aprofundar um pouco mais, né? Eu acho que todo estudo de mentalidades, de comportamento, é bastante interessante para quem quer se dedicar, não só os livros de xamanismo. Os livros do Wagner, Lobo do Cerrado, que eu também acho importante. Xamanismo nos Andes, que é um dos poucos livros que tem de xamanismo nos Andes, xamanismo andino aqui no Brasil, né? O Xamanismo Visceral também é um outro livro dele. Os livros do Malco Arévalo, né? A Iniciação do Puma e tantos outros sobre Machu Picchu, são livros que, se não consegue adquirir em português, consegue se adquirir em alguma outra língua mais acessível para poder estudar. E, enfim, tem tanta bibliografia, né? Eu acho que tem muita coisa na internet para pesquisar, muito artigo acadêmico, mas a gente procurar ter como enfoque sempre o que aquela pessoa está estudando. Ela está estudando um enfoque, tá? Ela não está estudando todo. Eu acho que cada um tem primeiro que entender os seus limites e o que está buscando, né? Às vezes tem uma pessoa que oferece um trabalho maravilhoso, mas a energia da gente não bate com aquela pessoa, né? Isso não diminui o trabalho daquela pessoa, simplesmente a gente
como qualquer outra pessoa que vai nos ensinar algo, como a gente tem um professor, né? Às vezes aquele professor não tem um método que te agrade e tem outros que tem um método que agrada, né? Então eu acho que esse é o primeiro critério, mas não é o mais importante. Eu acho que o mais importante, verifica aquela pessoa, né? A idoneidade daquela pessoa. Em primeiro lugar, a idoneidade daquela pessoa. Não importa a extensão do currículo dela. Eu acho que primeiro é a idoneidade. Como é que ela é, como é que ela se comporta, observa as atitudes daquela pessoa, né? Nós vamos lembrar que o condutor de xamanismo não é uma pessoa zen, super-herói, nem super-heroína, nem nada assim. Não é uma pessoa que tem poderes mágicos e ultra mágicos, né? É uma pessoa como nós, ele apenas caminhou alguns quilômetros a mais numa estrada que a gente não caminhou. Então aquela pessoa também tem problemas, aquela pessoa também está enfrentando as suas coisas, né? Mas eu acredito que aquela pessoa, justamente por ter caminhado alguns quilômetros na tua frente, pode te dar a mão e caminhar do teu lado. Então eu acho que a idoneidade, a forma de passar o conhecimento, o tipo de trabalho que se dedica, porque tem alguns que gostam de trabalhar com tambor, tem alguns que gostam de trabalhar com resgate de alma, tem alguns que gostam de trabalhar com planta de poder, então dentro do assunto que vocês estão procurando, né? A forma respeitosa que trata as pessoas, né? É muito importante. Se respeita os teus limites, né? Isso também é bastante importante. E eu sempre digo assim, a gente pode ouvir todo mundo e conhecer todo mundo e depois avaliar, né? Às vezes a gente pode simplesmente perceber na nossa energia que a gente não está no lugar certo ou que a gente está no lugar certo. Então não deixe a intuição de vocês de lado também. Mas o meu recado seria esse. Primeira coisa, idoneidade, simplicidade e não um enorme currículo, né? É claro que é interessante compartilhar com pessoas que viajaram, que têm um currículo grande, que fizeram várias coisas, mas é também bom ouvir aquelas pessoas que são simples, que de repente não tiveram muitas experiências grandiosas, mas que tiveram mudanças de vida muito grandes e que tem muito para compartilhar e nos ensinar. Eu quero agradecer mais essa oportunidade de estar aqui, né? Agradecer por esse encontro e eterna gratidão por poder compartilhar, porque eu posso, através desse encontro, gravar a minha mensagem, passar um pouco da minha história de vida, um pouco do que eu penso, um pouco do que eu sinto, para pessoas que talvez estejam precisando ouvir, né? Assim como eu vou ouvir outras pessoas que também vão estar dividindo coisas que eu talvez precise ouvir. Eu espero que de tudo que eu partilhei aqui, alguma coisa sendo uma luzinha lá dentro de ti e que possa te ajudar a encontrar um caminho, encontrar uma saída, para viver melhor, com mais interesse, com mais sabedoria, dançar essa vida na beleza e na alegria. Arro! Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.